Simplificando a expressão x elevado na meio sobre x na menos 2, que multiplica 2x elevado ao cubo. Bom, aqui nós vamos lembrar algumas propriedades de potência, certo? Então, vamos verificar o seguinte. Se eu tenho uma potência A na x, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar outra letra aqui. Então, vou utilizar como base o meu próprio x, tá? Então, se eu tenho x elevado na A e eu estou multiplicando pela mesma base, só que elevado num expoente diferente, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, aqui fica A mais B. Se eu tenho o contrário, eu tenho x sobre A dividido por x sobre B. Na divisão, ao invés de a gente somar, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Na verdade, o expoente do numerador menos o expoente associado ao denominador. E outra propriedade importante é o seguinte: se você tem x vezes y e esses dois valores estão elevados num expoente A, você pode distribuir esse expoente. Então, vai ficar x elevado na A e multiplica y também elevado na A. Agora vamos pôr em prática todas essas propriedades que eu levantei aqui. Então, o numerador, a princípio, ele está na sua forma mais simplificada, x elevado a um expoente qualquer. Embaixo, nós temos aqui algumas coisas que a gente pode alterar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conservar o x elevado a meio por enquanto. E embaixo eu tenho x elevado na menos 2, elevado na menos 2, vezes 2x elevado ao cubo. Então, esse 2x ao cubo, eu vou aplicar essa propriedade aqui. Perceba que o meu x, no caso, é o 2 e o y aqui é o próprio x. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um produto na minha base, então eu posso reescrever esse produto elevando cada um desses fatores naquele expoente. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes x ao cubo. Tranquilo? Bom, eu posso calcular quanto que é esse 2 ao cubo, vai gerar uma constante, né? Então, vai ficar x. Vou colocar aqui do lado, tá? Eu vou seguir passo a passo assim do lado. Então, aqui fica x elevado a meio. Eu vou colocar essa constante na frente desses x aqui, tá? Perceba que tudo é uma multiplicação, então eu posso alterar a ordem dos fatores, tá? Então, 2 ao cubo dá 8. Então, eu vou colocar esse 8 na frente. Que vai multiplicar x na menos 2 e que vai multiplicar x ao cubo. Depois que eu apliquei essa propriedade aqui, olha só o que aparece aqui embaixo. Eu tenho uma multiplicação de mesma base. O que diz a propriedade? Se eu multiplico duas potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, o próximo passo que vai ter aqui vai ficar x elevado a meio sobre 8 que multiplica x, que é a mesma base, e eu vou somar os expoentes. Então, fica menos 2 mais 3. Isso resulta em x elevado a meio sobre 8x elevado na 1. Porque menos 2 com mais 3 dá menos 1. E agora, o que eu faço? Perceba só, você tem aqui uma divisão. Então, essa fração aqui você pode reescrever de uma forma diferente. Você pode colocar essa constante 1 sobre 8 separado dessa potência. Como assim 1 sobre 8? Você pode colocar 1 multiplicando o x aqui. Como isso aqui é um produto, você pode escrever assim, ó, 1/8 que multiplica
x na meio sobre x na primeira potência. Eu só separei isso daqui para ficar evidente que nós temos aqui essa propriedade que eu argumentei. Uma divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, aqui vai ficar o seguinte, esse 1/8 permanece como uma constante, divisão de mesma base, preservo a base, e vou subtrair os expoentes, só que é o numerador menos o expoente do denominador. Então, aqui vai ficar 1/8 vezes x elevado meio menos 1. Então, meio menos 1, nós podemos entender esse 1 aqui como sendo 2 sobre 2, para ficar com o mesmo denominador, né? Então, subtraindo aqui, conservo o denominador, 1 menos 2 dá menos 1. Então, aqui fica x elevado na meio. Se você acompanhou o exercício anterior, você viu que o expoente negativo, ele inverte a base. Então, perceba que aqui eu tenho x sobre 1 elevado na menos meio. Então, vai ficar 1/8 que multiplica o inverso de x sobre 1, que é 1 sobre x. E isso está elevado na meio. Bom, e o que esse meio representa? Tá? Bom, nós estudamos expoente inteiro, negativo, mas o que representa um expoente que é uma fração? O expoente que é uma fração nada mais é do que uma raiz. Tá? Então, se você tem outra propriedade aqui, tá? Uma raiz, um radicando A, um índice. Na verdade, deixa eu colocar o radicando x para ficar melhor evidenciado. Então, o meu índice é o A e o meu expoente dentro do radicando, dentro da raiz, é B. Você transforma isso aqui em x de B dividido por A. Uma regrinha para você decorar isso daqui é o seguinte: quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então, verifica só, nós temos aqui 1 sobre x elevado na meio. Isso daqui nós podemos reescrever, então, como uma raiz quadrada, porque lembra que o a é o termo que está no denominador. Então, se aqui é 2, trata-se de uma raiz quadrada. Então, fica 1/8 que multiplica a raiz quadrada de 1 sobre x. Eu não preciso elevar o expoente 1 aqui, porque quando eu levo o expoente 1, fica a própria base, né? Então, isso aqui é raiz quadrada de 1 sobre x. Podemos colocar raízes separadas, então vai ficar 1/8 que multiplica a raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de x. O que acontece? Raiz quadrada de 1 é 1, então fica 1/8 que multiplica 1 sobre a raiz quadrada de x. Frações sendo multiplicadas, numerador com numerador, denominador com denominador. Então fica 1 vezes 1, 1, e 8 raiz quadrada de x. Então aqui está a resposta deste exercício.